Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar falando sobre as semelhanças e diferenças entre o pensamento dos filósofos Platão e Aristóteles, ambos do século IV a.C. Vamos abordar os tipos de governo, que, segundo Platão, são em número de 4, e eles se corrompem e se degeneram nesta mesma ordem em que eu irei falar agora para vocês. Então nós temos a timocracia, a oligarquia, a democracia e a tirania. Então, nesta ordem, eles vão se corrompendo. Então, o primeiro, que seria a timocracia, é um governo composto por militares. Em sua essência, nós temos o que? A disciplina. Quando se corrompe, veja, o Platão considera que o melhor governo é este, tá? A timocracia. Em segundo lugar, a oligarquia, que seria composto por homens de ambição. A essência seria acumular riquezas. O terceiro seria a democracia, que é onde você tem o confronto entre ricos e pobres. É a guerra, tá? A absoluta liberdade e inversão de valores. Predomina o caos. Veja que o Platão tem uma ideia completamente negativa do governo democrático. Para ele é um governo muito ruim. E é tão ruim, cria tanta confusão, tanto caos, que acaba as pessoas colocando o poder na mão de um só, para acabar com o caos. E esse um só é o tirano. E aí nós temos a tirania, onde um é eleito para ocupar o governo eternamente. Aí acaba com a bagunça. Tá? O tirano é dominado pelas suas paixões e pelos seus desejos. E ele é capaz de fazer aquilo que as outras pessoas sequer seriam capazes de pensar. Beleza, gente? Então, esta é a visão do Platão. A democracia é uma coisa ruim na cabeça dele. Tá? Ele prefere um governo aristocrático. Ou seja, um pequeno grupo vai comandar este governo. E ele prefere ainda que esse pequeno grupo seja de militares, a timocracia. Já o Aristóteles, não. Ele tem uma visão bem mais positiva sobre a democracia. Para ele, a democracia é uma coisa boa. Mas vamos lá. O mais importante para Aristóteles não é o tipo de governo, e sim o foco, a finalidade, o telos, ou seja, o bem comum. Se esse governo está voltado para o bem comum da cidade. Isso é que importa. Então vamos lá. O primeiro seria a monarquia. O Aristóteles vai nos falar em 3 tipos de governo que podem se degenerar em outros 3 tipos. Então nós temos a monarquia, é positivo. Eu tenho o governo nas mãos de um só. Quando se degenera, se transforma na tirania. Veja, a monarquia é um só, mas o interesse desse um só é o bem comum, é o bem da cidade, é o bem do Estado. Quando se transforma na tirania, continua sendo um só que aí o interesse é o bem próprio, seu bem egoísta. Ele não está mais preocupado com a cidade. A aristocracia está em segundo lugar. Se antes eu tinha um governo de um só, na monarquia e na tirania, agora na aristocracia eu tenho um governo de poucos. Veja, a aristocracia é um governo de poucos, mas o foco está no bem comum, na sociedade. Quando ela se degenera, se transforma na oligarquia, onde o foco é os interesses particulares desse grupo e das pessoas mais chegadas a esse grupo. E o último, muito positivo também para Aristóteles, seria a democracia, que ele há de chamar de politia. Tá? Veja, o foco está também no bem comum, no bem da sociedade. Quando se degenera, nos dias atuais nós chamaríamos de demagogia. Aqui é uma confusão, porque veja, se você se prender aos textos de Aristóteles, você vai ter que democracia, ele vai falar em politia, é positivo, e democracia é algo ruim. Tá? Mas a gente tem de adequar isso para a linguagem dos nossos dias, o que nós chamamos de democracia. Então, politia seria o equivalente ao que nós chamamos hoje de democracia. E o que está em democracia é o que nós vamos chamar de demagogia. Então, na verdade, nós vamos ter democracia, o bem comum, e demagogia, de seus próprios e egoístas interesses.
Entendeu? Então, veja, o bom governo, tá, não é ser um governo democrático, ser uma monarquia, ser uma aristocracia, não. O bom governo não é ser um só, poucos ou muitos que estão no governo. O bom governo é aquele que está voltado para o bem comum da sociedade, da cidade. Tá? O desenvolvimento político e social, esse é o bom governo. E o mau governo? O mau governo é aquele que está interessado em seus próprios interesses egoísticos, nos benefícios e nos interesses, tá, próprios daquele grupo, daquela pessoa, ignorando o bem comum, o bem da sociedade, o bem do Estado. Então, vamos guardar isso. Eu posso ter em Aristóteles o governo de um só, governo de poucos, de alguns, não? E o governo de muitos. Governo de um só é monarquia quando está interessado no bem comum, é tirania quando está interessado nos seus próprios egoístas interesses. O governo de alguns, aristocracia quando está interessado no bem comum, e oligarquia também quando está interessado nos seus próprios egoístas interesses. Democracia, quando está voltado para o bem comum, é o governo de muitos. E demagogia, quando também voltado para os seus interesses mais viciosos, aí seria algo ruim. O Aristóteles, vamos lá, vamos esclarecer melhor isso. Ele vai falar então dessas formas de governo que são as legítimas e as formas de governo que são as ilegítimas. Então, fazer um resumo rápido do que eu acabei de falar. Monarquia é o governo de um só. Principal valor desse governo, a unidade gerada. Tá? Aristocracia é o governo de alguns. Principal valor ali presente é a qualidade da organização. Democracia é o governo de muitos. Tá? Principal valor ali presente é a possibilidade de colaboração. Já nas formas ilegítimas de governo, nós temos a tirania, a oligarquia e a demagogia. Na tirania, o governo abusa de seu poder. Na oligarquia, o grupo que governa atende somente os seus próprios interesses e daqueles que são os seus aliados. Na demagogia, a maioria se comporta de forma cega, tá? E direcionada para um pensamento vicioso. Lembra que em Aristóteles, o vício se encontra nos extremos. É necessário que você siga pelo justo meio, um caminho equilibrado. Tá? Os extremos são sempre viciosos. Beleza, gente? Então, olha, cabe dúvida, tá? Isso aí você vai encontrar essa discussão presente ainda hoje, se existe um sistema filosófico presente na obra de Platão. Em Aristóteles não, você tem um sistema filosófico, não há dúvida. Mas a forma do Platão escrever, por meio de diálogo, a forma como ele apresenta as suas ideias, esse vai e vem, então não cabe dúvida se haveria realmente um sistema filosófico ali presente. Em Platão, nós temos presente o diálogo. Os seus livros são sempre no formato de diálogos. Nós temos uma visão muito negativa sobre as artes, tá? As artes em geral. Tá? Elas seriam meras cópias. Já em terceiro nível, é a cópia da cópia. Porque, veja, cópia somos nós. Todo esse mundo aqui é cópia do mundo das ideias. Aí se eu faço uma escultura, se eu pinto um quadro, se eu represento alguma coisa no teatro, eu estou representando o quê? Uma cópia dessa realidade. Essa realidade é uma cópia do mundo das ideias. Então eu estou fazendo a cópia da cópia. Olha só. Ideia bem negativa. Já em Aristóteles, a gente tem o quê? Um sistema filosófico, sim. Aristóteles é um grande sistematizador. Sua filosofia proporciona ordem e método. É tipo aquela pessoa que, se for arrumar a tua casa, ela vai botar as meias numa gaveta, as cuecas na outra, as calcinhas numa terceira, gravata aqui, calças ali, vai arrumar para o corpo, o tamanho, vai arrumar os sapatos, vai botar tudo na ordem e ainda vai etiquetar. Vai botar etiqueta em tudo. Então é um grande organizador, sistematizador. E a visão que o Aristóteles possui das artes é muito mais positiva. O seu mestre, Platão, tem essa visão negativa que eu falei. Nós somos a arte é a cópia da cópia. Tá? Não, o Aristóteles não pensa assim, não. Ele vai falar da poesia, tá, da poética, e vai dizer
que a poesia pode se dividir em epopeia, em tragédia, em comédia. E veja, na epopeia e na tragédia, da mesma forma que na comédia também, eu vou ter a catarse, eu vou ter a purificação das fortes emoções, das fortes paixões, o que vai gerar prazer. Veja, a arte vai gerar prazer por dois motivos. Um, por ser a imitação de algo que eu estou assimilando, que eu estou aprendendo. E dois, por ser essa catarse, essa purificação de fortes emoções. Então, a arte tem essa finalidade de gerar prazer, né? Na epopeia e na tragédia, quais seriam essas fortes emoções? Seria a piedade ou compaixão pelas vicissitudes que o herói está sofrendo naquele momento. E o temor, o medo pelo que possa acontecer no futuro com o herói. Estou pensando na tragédia grega, gente. E posso pensar também na comédia. Apesar desse escrito de Aristóteles ter se perdido, a gente pode afirmar que ele escreveu sim um livro sobre a comédia e que a catarse, a purificação ali presente, a forte emoção presente na comédia era o rir, tá? Os risos. Eu vou me soltar ali, eu vou rir, então eu vou colocar essa emoção muito forte para fora. Então a arte ela vai possuir um caráter catártico e educativo. Também, veja bem, a questão da retórica. O Platão vai ter uma visão muito negativa. Ele vai defender o uso da dialética já presente no seu mestre, o Sócrates, que era se chamar de maiêutica, o parto das ideias, para a obtenção do conhecimento maior, conhecimento filosófico, a contemplação do mundo das ideias por meio da dialética, da filosofia. E ele vai dizer que a retórica é algo ruim, que é usado e ensinado pelos sofistas no V século a.C. e visava meramente persuadir as pessoas, a enganar as pessoas se fosse necessário. Já o Aristóteles tem uma visão bem mais positiva sobre a retórica. A retórica, para o Aristóteles, da mesma forma que a dialética, elas são modos diferentes, mas de uma mesma coisa. O Platão não, vê. Retórica é uma coisa, dialética é outra. Dialética é boa, é o diálogo, a conversa entre duas ou mais pessoas. E a retórica não, é ruim, é o discurso longo, a dialética é o discurso pequeno. Retórica é ruim. O Aristóteles vai dizer, não, são modos diferentes de uma mesma coisa. E a retórica pode ter uma atuação positiva na cidade, sim, segundo o Aristóteles. O Platão diz que não. E ele vai explicar a retórica em um tratado. Vejam, a retórica, para o Aristóteles, há de se basear em um tripé, formado pelo ethos, pelo pathos, pelo logos. Ethos é a ética, é o caráter, é a honestidade que você visualiza ali no orador, aquele que pega a palavra. Qual é a credibilidade, qual é a história de vida, qual é a formação dessas pessoas? Você acredita nela? Tá? É o ethos, é a ética. Tá? A segunda coisa, você tem o logos. O logos é o discurso, é a parte racional. O que a pessoa está falando, o que ela está comunicando. Tem sentido a narrativa que essa pessoa está fazendo? Então é o logos. E a terceira é o pathos, é as emoções. As emoções que essa pessoa vai trabalhar em você. Seus desejos, suas ambições. Tem as emoções positivas e tem as emoções negativas. A inveja, o medo, tá? E ela vai mexer com as suas emoções para que você faça aquilo que ela quer que você faça. Ela quer te convencer a alguma coisa. Pode ser convencer a tomar uma decisão, a votar, a fazer uma compra. Então ela quer te convencer a alguma coisa. Ela vai te convencer por meio do ethos, ou seja, a credibilidade que ela possui, do pathos, mexer com as suas emoções, e por meio do logos, que é esse discurso, o discurso persuasivo, onde vai apresentar as provas e as razões, supostamente, pelas quais você deveria seguir pelo caminho que esta pessoa está te orientando a seguir. Mas o Aristóteles entende, sim, que a retórica pode ter um papel positivo dentro da cidade. Ele não vê de uma forma negativa. E ele não vê uma separação radical entre retórica e dialética. Para ele, dialética e retórica são modos diferentes de uma mesma e única coisa. Gente, eu quero saber a tua opinião. Deixa o teu comentário aqui no vídeo
sobre isso que a gente esteve conversando. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. Tudo bom, gente? Olha, então muito obrigado pela presença até aqui e até mais!